Oi, pessoal, sou a professora Yara e hoje vamos revisar todo o conteúdo da unidade 4, que fala sobre a população, diversidade e desigualdade. Esse assunto vocês vão acompanhar no livro de vocês na página 96 a 121. Então, vamos começar. O povo brasileiro é resultado da mistura de diversas culturas e raças, como nós já sabemos. Essa mistura de diversas raças e culturas nos enriqueceu ao longo da nossa história até hoje. Então, tendo em vista a diversidade de raças, culturas e etnias, o resultado só poderia ser uma miscigenação. Por esse motivo, encontramos inúmeras manifestações culturais, costumes, pratos típicos, entre outros aspectos. A população brasileira, como nós já falamos, é bastante miscigenada. E o que é isso? O que é miscigenação? A miscigenação ela é a mistura entre diferentes grupos étnicos. E essa miscigenação contribui para a formação de diversas raças que hoje fazem parte da formação do povo brasileiro. São inúmeras as raças que contribuíram para essa formação do nosso povo. As principais foram os povos indígenas, os africanos, os imigrantes, europeus e asiáticos. O que são os grupos étnicos? O grupo étnico é aquele grupo que é definido como um grupo que tem semelhança entre si, semelhança cultural, semelhança biológica. E aí, quando acontece a mistura entre grupos diferentes, ocorre a miscigenação, como nós já falamos, que é a mistura desses grupos vai gerar um enriquecimento da cultura, no nosso caso, da cultura brasileira. Bom, a população brasileira ela é classificada em 5 categorias: o branco, preto, pardo, amarelo e indígena. Durante o censo do IBGE, quem fez essa classificação foi o IBGE. Então, durante o censo, que é uma pesquisa, o censo é uma pesquisa que é feita junto à população, a uma parcela da população, para verificar o perfil dessa população. Então, para ver as condições de vida, a qualidade, o grau de instrução, a classificação social. Então, é feito através do censo. Então, nesse censo, existem 5 categorias que classificam a população, que são essas que nós já falamos. A pessoa que ela vai responder ao questionário do censo, ela pode fazer autodeclaração ou autoatribuição. O que é isso? O que isso significa? Significa que a pessoa ela vai escolher a qual categoria ela pertence. Ela, por exemplo, pode dizer que é indígena, tomando como base a sua família. No caso, quando ela tem pai, avô, né? Quando ela tem antepassados que eram indígenas. Então, ela pode se autodeclarar como indígena por ser herdeiro dessa cultura, né? Por fazer parte dessa cultura indígena. E agora nós vamos falar um pouco sobre os índios, né? Como nós já vínhamos falando, agora vamos aprofundar um pouco. Os indígenas foram os primeiros povos que viveram nas terras brasileiras, né? Existem diversos povos indígenas no Brasil, cada um com sua cultura e que hoje estão inseridos na sociedade. Hoje eles trabalham na sociedade, estudam, contribuem para o desenvolvimento do país. E como nós já falamos na aula passada, nós herdamos muito dessa cultura, da cultura indígena. Um exemplo disso é a própria alimentação, né? Nós temos hábitos hoje alimentares que herdamos dos indígenas, por exemplo, o consumo da macaxeira, da tapioca, do milho, né? Do beiju. Tudo isso é originado a partir da cultura indígena. A arte, a pintura, a utilização de cosméticos retirados da seiva das plantas, né? A questão da medicina natural, o consumo de chás, medicamentos naturais, tudo isso nós herdamos da cultura indígena. Falando um pouco sobre a população africana, nós vamos ver que a população africana no Brasil, quando comparada à população branca, ela vive em condições de vida
desigual, né? Quando a gente compara a condição de vida da população branca com a população indígena, nós percebemos que existe uma grande desigualdade. Vemos isso através dos indicadores sociais, né? A educação, a saúde e a renda. Quando a gente compara a renda da população branca com a população negra, nós vemos que existe uma diferença enorme. A questão da qualidade de vida, da própria acesso à educação, tudo isso é verificado como um resultado da desigualdade histórica, né? Que atinge os africanos desde o início lá, quando eles chegaram aqui no Brasil. Os africanos chegaram aqui entre o século XVI e XIX. Nesse período, eles desembarcaram, né, nos navios negreiros e vieram forçosamente trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar e do café, né? Mas esses trabalhadores, eles não eram remunerados, como nós sabemos, eram escravos e viviam em condições de vida desumanas. Até mesmo depois da libertação, do fim da escravidão, essa condição de desigualdade permaneceu até hoje, né? Por isso que nós falamos que quando comparado a qualidade de vida da população branca com a população negra, a gente percebe uma diferença muito grande, uma desigualdade muito grande que é resultado desse processo histórico, né, do nosso país. E falando um pouco sobre o racismo, né? O que é o racismo? O racismo é a crença em que uma raça, etnia ou certas características físicas me fazem me sentir superior a outro, né? É quando nós achamos que é natural atribuir ações, falas, hábitos, pensamentos de forma preconceituosa em relação a alguém em função à cor da pele ou da raça, né? Então, nós temos essa é mais ou menos o conceito do racismo, né? E o racismo, ele é considerado um crime. Segundo a lei número 7.716, né? O racismo, ele é crime estabelecido nessa lei no Brasil. Essa lei vigora há 20 anos e ela classifica o racismo como um crime inafiançável e punível com prisão de até 5 anos e multa. Porém, essa lei é muito pouco aplicada. E o que é que tem sido feito para valorizar a cultura negra no Brasil, né? Nós vamos ver nesse slide que o movimento negro ele tem buscado, através da sua luta, estabelecer algumas questões, né? Uma delas é o reconhecimento de que existe racismo no Brasil, aquela ideia de que o povo brasileiro não tem preconceito, né? É acolhedor. É acolhedor sim, mas que existe preconceito, existe racismo sim, e um movimento negro, ele quer que isso seja reconhecido. Porque a partir do momento que se reconhece que existe o racismo, se pode trabalhar em cima disso, mudar essa mentalidade, mudar essa herança, né? Outro ponto é a inclusão no currículo de disciplinas voltadas para a história da África e do negro no Brasil, né? A valorização da cultura, falando da história da África, né? Que faz parte da nossa história também, como já vimos. O combate à violência contra a população negra, né? Os negros sofrem muita violência como resultado do racismo também. A defesa dos direitos dos quilombolas e das mulheres negras. Os quilombolas são aqueles que são herdeiros, né? São os descendentes dos africanos, descendentes diretos de africanos. E das mulheres negras também, a defesa desses direitos. E, por último, a promoção da cultura e garantia do direito à manifestação das religiões afro-brasileiras, né? O Brasil é um país que tem muitas culturas, né? Então, o movimento negro ele busca esse respeito pela manifestação da religião afro-brasileira. Agora nós vamos falar um pouco sobre os tipos de migração, certo? Falamos sobre a população indígena, falamos sobre a população africana e agora nós vamos falar um pouco dos imigrantes, né? Existem vários tipos de migração, né? A migração internacional e a migração nacional ou interna. A migração internacional é aquela que você faz entre um país e outro, entre um continente e outro. E a migração nacional
ela é feita tanto internamente, quando acontece da gente migrar de um estado para outro, de uma região para outra, como também ela acontece dentro de uma própria região, como ela acontece também entre regiões, certo? E o que significa imigração? Imigração ela é um movimento de saída. Quando eu digo que alguém é emigrante, eu estou dizendo que ele está saindo, né, de um determinado país. E quando é que ele é considerado imigrante? Quando ele está entrando num determinado país. Então, por exemplo, se eu sou brasileira e saio do Brasil e vou para Portugal, eu sou uma imigrante em relação ao Brasil. Mas quando eu chego lá em Portugal, eu sou considerada uma imigrante, porque lá não é meu país de origem. Então, toda vez que alguém entra num país que não é o seu país de origem, ele é considerado um imigrante. Quando ele sai de um país, ele é considerado emigrante. Esses foram alguns dos imigrantes, além dos africanos e portugueses, que vieram para o Brasil trabalhar na lavoura do café e aqui ficaram. Eles também contribuíram para o enriquecimento da nossa cultura. No decorrer da nossa aula, a gente também vai citar outros imigrantes que vieram agora mais atualmente, para o nosso país e que também contribuem para a nossa cultura. Nesse caso aqui, nós estamos citando os espanhóis, os alemães, os italianos e os japoneses. Sabemos que não são só esses, existem muitos imigrantes que vieram e continuam vindo para o Brasil e contribuem assim para a nossa cultura ser mais enriquecida. Outro termo utilizado em relação aos imigrantes é o termo refugiado, A gente muitas vezes fala e não sabe o que significa, mas o refugiado é a pessoa que deixa o país de origem por motivos que põem sua vida em risco, Sejam eles conflitos, perseguições étnicas, políticas e ou religiosas ou desastres naturais. Então, o refugiado, ele não sai do seu país porque ele quer, ele é forçado a sair por várias circunstâncias, Essas circunstâncias que foram citadas aqui. Conflito, ou seja, guerras, perseguições, políticas ou raciais, ou religiosas e até mesmo desastres naturais. Nós vamos falar um pouco sobre os haitianos no Brasil. Esse povo, os haitianos, eles vieram para o Brasil uma característica muito interessante. Eles vieram fugindo do país por conta de catástrofes naturais. Então, assim, em 2004 eles sofreram chuvas que destruíram o país, depois eles tiveram furacões, depois passaram por terremotos. Então, assim, eles praticamente saíram em situação de emergência, do seu país e procuraram outros países onde eles poderiam trazer suas famílias e se sentir seguros. E um desses países foi o Brasil, Então, a característica marcante da vinda dos haitianos para o nosso país e para outros países no mundo são as catástrofes, certo? Terremotos, enchentes, chuvas, furacões, e isso fez com que a população morresse, uma boa parcela da população, e com que a qualidade de vida da população ficasse bastante comprometida, e a segurança também. Então, isso que levou muitas pessoas, muitos haitianos, a saírem do seu país e irem buscar segurança em outros países. Então, mais uma vez reforçando, o refugiado, ele sai do seu país por uma situação que lhe obriga a sair. Ele não sai porque ele quer sair, porque vai fazer turismo, por exemplo. Ele sai por uma situação emergencial, situação que coloca a sua vida em risco. Já a imigração boliviana, os motivos que levaram a população boliviana a migrar para o Brasil foram as condições socioeconômicas encontradas no seu país de origem, A ideia de que o Brasil é um país de oportunidades e a ideia também de que o Brasil é um país que tem uma população hospitaleira. Então, isso fez com que a população boliviana, os imigrantes bolivianos, viessem para o nosso país, para reconstruir as suas vidas. Os sírios vieram para o nosso país, eles vieram fugindo das perseguições religiosas e para trabalhar no comércio.
Em 2011, eles enfrentaram a guerra civil na Síria e, pela condição, né, do seu país de insegurança, eles saíram em busca de outros países onde eles pudessem reconstruir a vida em segurança. Os venezuelanos também, né, vieram para o nosso país entre 2014 e 2017. Mais de 1 milhão de pessoas, né, deixaram a Venezuela em razão da crise econômica e política e social que afetava o país. Então, isso acarretou más condições de vida, aumento da violência e da pobreza, grande dificuldade de adquirir até mesmo produtos de necessidade básica. Isso fez com que os venezuelanos fugissem para outros países. Bom, agora nós vamos trabalhar alguns conceitos, né, que nós já falamos anteriormente, mas que é importante reforçar, que é o conceito do preconceito, que é uma opinião pré-estabelecida, isto é, uma ideia antecipada sobre algo ou alguém, é quando eu tenho um conceito de alguém antes de conhecer, né? Uma ideia, eu faço uma ideia de uma pessoa, por exemplo, eu acho que uma pessoa é metida e não a conheço. Isso é um preconceito, é um conceito antecipado, ou seja, eu julgo a pessoa antes de conhecê-la. É o que a gente chama de preconceito. Discriminação, que é a ação ou efeito de separar, negando o direito de outras pessoas, ou seja, eu discrimino, né? Eu separo, digo, você tem direito e você não tem direito, né? E aí, as pessoas fazem isso baseada em várias razões. E o racismo, que é a ideia que defende a existência da hierarquia entre grupos humanos baseado na etnicidade. Nós já falamos, né? Se sentir, achar que a minha raça é superior à do outro, e achar que eu sou melhor que o outro, porque minha raça é branca, ou porque eu sou negro, ou porque o racismo ele não acontece somente em relação à raça negra, não. Ela pode acontecer também em relação ao branco, ao indígena, certo? A gente lembra muito na história quando fala de Hitler, né? Hitler, ele estimulou muito a questão do racismo por achar que a raça ariana, a raça branca, era a raça superior a todas as outras raças. E com consequência desses conceitos que a gente viu aí, a gente vai estudar a xenofobia. O que é a xenofobia? É o preconceito contra o estrangeiro, contra aquele que é diferente de mim. E geralmente essa xenofobia ela acontece em relação ao imigrante, né? Mas ela pode acontecer também entre outras raças que, né, derivam de imigrantes. Quais são essas maneiras que essa xenofobia é expressa? Ela é expressa quando o imigrante é obrigado a aceitar salários mais baixos que a média nacional, ou seja, por ele ser um estrangeiro, então eu pago menos a ele, né? Ele vai fazer o mesmo trabalho que um brasileiro, por exemplo, mas vai ganhar menos. Acontece quando o imigrante enfrenta dificuldades para arrumar um trabalho, ou as pessoas não querem dar emprego porque acham que ele vai roubar, né? Ou que ele pode, por exemplo, roubar um emprego de um brasileiro. Ah, não vou dar um emprego a um venezuelano porque ele pode, eu vou tirar a vaga de um brasileiro, né? Ah, eles vêm para cá para o Brasil e vão tirar minha vaga de emprego, minha vaga no concurso, né? Existe essa manifestação de xenofobia. Outro ponto é quando é alvo de frases agressivas, piadas preconceituosas, xingamentos, né? Aquelas piadinhas que a gente sempre vê, que parecem engraçadinha, mas que de engraçado não tem nada, né? É pura xenofobia. E quando o imigrante é vítima de agressão física, né? Aqui, como eu falei da questão da piada, né, que é considerada xenofobia, eu botei alguns exemplos aqui, né? Eu não aceito ser atendido por um médico cubano. Esses haitianos vêm para o Brasil roubar nossos empregos. O Brasil deveria se separar do Nordeste, né? Sempre que vejo uma mulher de véu, acho que é uma mulher bomba que vai explodir por perto. Agora a questão da pandemia, né? Que nós já falamos, né? Achar que a pandemia, ou que o coronavírus foi criado pelos chineses e tal. Algumas pessoas acreditam nisso, né? Então, assim, e achar que todo chinês é uma ameaça, né? Assim como todo muçulmano é uma ameaça, isso é xenofobia, né? A gente não pode generalizar, né? Quando a gente generaliza, a gente comete geralmente injustiças, né?
Porque nem todo mundo vai fazer isso. Nem todo mundo vai ser, nem todo muçulmano vai ser um homem-bomba. Né? Nem todo chinês vai ser culpado, né? Ou vai ser perigoso, ou qualquer outro imigrante, né? Então, uma coisa que a gente tem que parar para pensar e refletir. A xenofobia é considerada crime. No Brasil, a xenofobia é considerada crime na Lei 459 de 1997. Serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E por fim, nós podemos ver nesse cartaz que o governo tem feito campanhas contra a xenofobia, né? O Brasil é contra a xenofobia e repudia toda forma de preconceito e ódio. Brasil, a imigração está no nosso sangue. E é verdade, né? Quando a gente olha a nossa história, desde a colonização até os dias atuais, a gente vê a presença marcante do imigrante influenciando a nossa cultura, enriquecendo a nossa cultura, né? E isso é muito importante para todos nós, né? Para o enriquecimento da nossa nação. Bom, pessoal, no mais, a nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus e até a próxima.